Começa agora a resenha do Zuzu. Resenha do Zuzu. Resenha do Sami. Do Sami. Zuzu. Oi. Ah, esse menino aí tem cara de que beija a gente mordendo na ponta dos lábios, entendeu? Eu conheço. É o mesmo cara, que ele tem muito desgosto. Ele é incrível. É o amigo do Reginaldo. O amigo do Reginaldo manda muito áudio que ele conhece os apresentadores. Vamos lá, notícia, Sami. Ó, essa primeira é séria. É sério? E é a mais importante. Lula está otimista, sabe com o quê? Com a aprovação da medida provisória que elimina a taxa das blusinhas, considerada agora por ele, por uma questão de justiça. Ele fala o seguinte, ele fala, ó, você que é da classe média, você que é favorecido, classe média alta, você pode gastar sem impostos no exterior. Enquanto as pessoas que vivem na periferia enfrentam uma taxação para compras de baixo valor. A MP, que foi editada em maio, precisa ser aprovada até dia 8 de setembro para evitar a retomada da tributação de 20%. Agora o diálogo entre Lula com o Alcolumbre foi retomado, mas a instalação da comissão mista foi adiada para 1º de setembro. A medida enfrenta críticas de ser eleitoral. A gente tem um vídeo, mas só para resumir. O que aconteceu? Meteu a taxa da blusinha. Lembra? Ele, o Haddad. Sim. Pegou mal. Pegou mal, as pessoas ficaram irritadas. Exato. Aí ele falou, não, isso não foi ideia minha, isso daí não os foi governadores. Foi o os Haddad governadores. falou. Aí, tá chegando perto da eleição, você não quer ter uma carga negativa. Óbvio. Certo. Você não quer ter um encosto. Então ele falou, olha, é uma questão de justiça, eu nunca tive essa ideia. Agora, tem que ponderar também a questão dos empresários. Eu já falei disso. O empresário paga imposto aqui no Brasil. Você tem que cobrar nas importações o mesmo imposto que o empresário paga. Porque se você não fizer isso, o empresário vai embora do Brasil, como alguns estão indo. Ele vai falar, ó, eu não sou tonto, para que eu vou produzir aqui se eu pago imposto? Se é mais barato, se é mais barato eu exportar para o Brasil estando caso do Paraguai, por exemplo. E qual seria o valor, Sami, dessa taxação? Nenhum empresário me fala precisamente o valor. Mas eu sei... tem uma média, não? Não vou chutar porque os impostos aqui variam muito disso. Mas a gente pode pesquisar e pedir para algum empresário mandar os impostos abertos. Agora, se o imposto for muito alto, por outro lado, Morgado, que é o outro risco, você está condenando a população a pagar mais e você está deixando o empresário brasileiro muito confortável. Também. Porque ele pode ter uma margem grande. Exatamente. Então, por isso que a taxa é delicada. Não pode ser nem mais, nem menos. O problema é o discurso, que a gente vai ver agora. O discurso a gente vai ver agora, me deu um pouco de irritação, mas vamos lá. Vamos lá, Delari, discurso. Eu estou muito otimista com a aprovação da medida provisória que eu mandei para acabar com a taxação das blusinhas. Ou seja, as blusinhas é o apelido que ganhou aquela compra de até $50 pela internet. E eu não sei porque algumas pessoas estão incomodadas achando que isso prejudica o comércio. Se você entrar numa loja qualquer, você vai ver que as roupas vêm, sabe, de Bangladesh, vêm do Vietnã, vêm da China. Eu estou convencido que o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, vão votar. E a gente vai aprovar o fim da taxação das blusinhas. Meu Deus do céu, cara. Porque é uma questão de justiça. É justiça, mas... Calma não aí. foi você, seu... Ela pode gastar $2.000 Meu Deus do céu. e não paga imposto. Vamos Por que uma pessoa da periferia, uma mulher, uma jovem, um menino... Tá bom, não dá nem pra, não dá pra engolir. Isso beira o Cid. Não, e eu vou te falar um negócio, cara. excelente ator, hein? Você sabe que ele cita o Alcolumbre e o Hugo Mota. Sim, E é importantíssimo a gente recordar que é viver que há 2 semanas, teve um jantar. Teve um jantar com conflito de interesses. Não, o Lula se reuniu com o Alcolumbre, né, para passar algumas pautas. agora. E a gente sabe que são pautas e são interesses. Eles estão se reaproximando. Reaproximando. Aí quando ele fala esse discurso da blusinha, pra gente lembrar o que tem no meio disso, tem emendas, tem interesse, tem, né, relações políticas. Tem a eleição. Tem a eleição. Pra mim, isso é uma medida nitidamente popular. Agora, o que é pior é o que vocês falaram. O cara que pôs, pô. Pois é. Então, É Agora, o cara peraí. que pôs. Desculpa pelo que eu fiz, que foi uma injustiça. Como se fosse... Agora deixa eu falar uma coisa que vocês talvez não lembrem. O Haddad, semanas atrás, também falou que foram os governadores que pediram. Isso. Que os governadores pediram e que o Lula disse que ia vetar. Ele sancionou. Então, pra que precisa desse carnaval todo? Isso aí beira Cid F20 pra mim. Porque eu nunca vi uma coisa tão desonesta num discurso. Então, esse camarada aí vir falar, o Alcolumbre ou o que for vai votar porque é injusto...
Não dá. Estamos de volta na programação aqui da Jovem Pan. Estamos falando da taxa das blusinhas, que o seu presidente falou que é injusta a taxa das blusinhas, ele pedindo para o Alcolumbre aí para tirar, porque isso não é legal com a população. Coisa que ele sancionou. O Haddad fala que eles vêm agora com a narrativa de que eram os governadores que pediram isso, e a gente sabe que não foi. A gente sabe que não foi fato. Inclusive, a Janja estava no meio falando pro Lula que ia ser bom pro Brasil fazer a taxa das blusinhas. E agora o cara vem me falar que barbaridade, né? Uma barbaridade. Que a taxa das blusinhas é injusto. O cara que sancionou, que o Haddad falou que ele poderia vetar e não vetou, você tá de brincadeira, velho. Mas não esperava nada que não fosse isso, né, velho? O cara enrola todo mundo, agora o Alcolumbre tá lá já best friend e tudo mais. É o Brasil ou osso, Samidana. Opa, coisa linda. Não, isso dá revolta, velho. Calma o coração, Gordão. Hoje eu tô bravo. Cadê o meu pra falar? Gordão tá bravo. Gordo tá bravo. Com essa não tem como não ficar, velho. Viu? Tá maluco. Majestade, tem que trazer doce. Olha o coração. Traz o coração. Me dá uma... Vai lá, Sami. Vamos. É uma atrás da... É as 7 piores da Jovem Pan. São as 7 piores. As 7 piores. Number 2. Olha só. Isso cabe a todos nós e a sociedade como um todo, porque os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, a STF, defenderam que a corte volte a discutir a decisão de 2009, Morgado, que derrubou a obrigatoriedade do diploma específico para o exercício do jornalismo. A manifestação ocorreu durante sessão da primeira turma do STF e surgiu em meio ao debate sobre liberdade de imprensa, sigilo de fonte e os limites da atuação jornalística. Dino afirmou ainda que o crescimento das redes sociais tornou mais complexa a definição de quem deve ser considerado profissional de imprensa. Já Moraes defendeu a possibilidade de regulamentação da atividade e mencionou a criação de uma regra de transição para profissionais que já trabalham como jornalistas e não têm formação específica. O ministro também afirmou que a liberdade de imprensa não pode ser utilizada para a prática de ilícitos. Em 2009, só para lembrar, o STF decidiu por 8 votos a 1 derrubar a exigência de diploma de curso superior em jornalismo para o exercício da profissão. O entendimento permanece em vigor e não foi alterado pelas declarações. Então, desculpa, Albeta, só para complementar esta notícia, a Polícia Federal diz que o blogueiro do Maranhão não cometeu crime apontado por Moraes. Sim. Segundo um relatório da inteligência da Polícia Federal, que fez uma operação contra o blogueiro maranhense Luiz Pablo, que deu toda essa treta, até agora não identificou indícios de violação de sigilo funcional pelo jornalista. O que a gente está falando aqui, o Alba vai recordar muito bem, é a história do Flávio Dino. Sim. As fotos na praia, né? Da foto, também parece que usou algum carro e por aí vai. Sim. Então tá neste lugar que é preservar a fonte. Posso lembrar agora como eles derrubaram isso daí? Eu vou lembrar aqui. Você tá lembrando bem hoje, Morgadão. Eu vou lembrar, Você lembra lógico, de tudo, porque tem que lembrar Memória de elefante. Memória de elefante, porque não só isso. Porque você tem que lembrar as coisas, tem que deixar tudo no seu lugar, né? O STF agora quer voltar. Por quê? Vamos lembrar lá em 2009 por que derrubou a obrigatoriedade, tá? A lógica foi o quê? Exigir uma formação específica para alguém exercer o jornalismo, cria uma restrição prévia à liberdade de expressão e informação. Gilmar Mendes, relator da época, o jornalismo está diretamente ligado à manifestação e difusão de pensamento e informação. Portanto, o Estado não deveria decidir quem está autorizado a exercer essa atividade com base na posse de um diploma. 2009. Isso, em 2009. Além disso, a regra que exigiu o diploma era uma regra de 1969, época da ditadura militar. Então o STF entendeu que a exigência não foi recepcionada pela Constituição de 88, especialmente diante da garantia da liberdade de expressão e informação. Então, assim, você vê como fica tudo relativo, né? A Constituição virou um livro que é relativo, que vai de acordo com o interesse de cada um. Ô, Zuzu, pois não. Se você me permite, tem algumas coisas que eu gostaria de refletir com a nossa audiência e com vocês aqui também. Vamos refletir. A própria notícia que
vocês deram. Só vou desmembrar em alguns pontos. Aqui tem a notícia, ó. Dino afirmou que o crescimento das redes sociais tornou-se mais complexa a definição de quem deve ser considerado profissional de imprensa. Ponto. Então, a pessoa que pode postar uma notícia, ele tem que ser um profissional de imprensa? Quem é que vai validar que aquela pessoa que posta determinada coisa é um profissional de imprensa? É um diploma? É o governo? Não sei, só estou fazendo interrogação, pergunta. questionamento. Vamos lá. Moraes defendeu a possibilidade de regulamentação da atividade e mencionou a criação de uma regra de transição para os profissionais que já trabalham como jornalistas sem formação. Quem é que vai dar essa regra? Como é que vai ser essa regra? Quem vai dar o aceite? Esse aqui pode ou esse aqui não pode? É. E aí a gente tem, por fim, o ministro também afirmou que a liberdade de imprensa não pode ser utilizada para a prática de ilícitos. Quem que define qual que é o ilícito? Exatamente. Então, assim, fica muito perigoso. Então, será que a gente, com a volta do possível diploma jornalístico, alguns, só quem vai postar notícia é quem tem o diploma de jornalista e quem não tem tá ali no fato na hora. Perfeita colocação, então, assim, bela destrinchada. São só perguntas aqui que eu sou uma pessoa medrosa, eu tenho um pouco de medo quando as outras, principalmente funcionários públicos, querem falar o que pode e o que não pode. Deixa eu fazer uma pergunta, quero saber o que rapidamente mudou de entendimento de 2009 para hoje. Perfeito. E a pergunta é, o Delari vai fazer essa pergunta. A pergunta é, se você é jornalista, ou você tem sua rede social e você não concorda com o que estão falando. Perfeito. Você pode? Aí ele te enquadra como um jornalista não regulamentado. Você pode? Pois é. Saberemos. Você sabe que o jornalismo era o seguinte... Fazer um break, porque a gente tá muito nervoso. Meu, posso falar? Tava um clima tão bom. Meu Bravo, o anão. É o Brasil. Volta o anão aí, pelo menos. Volta o anão. Cadê o Brava? Chama o Brava aqui. Vamos fazer um break em homenagem ao Brava, em homenagem ao Brasil. E ninguém vai nos calar, porque a gente é muito macho nesse programa. Mas fora do ar a gente é muito frouxo. Fala por você. Que isso? Uou, as 7 melhores da Jovem Pan. Que é isso, carinha? Reginaldo. E o Fufa tá lá, ó. Hoje é dia do ciclista. Se você o Fufa está num desafio que é pegar uma bicicleta junto com profissionais fantásticos e ele tá lá indo para Santos, me parece. Só que, como tudo neste programa, olha que lindo. Me dá imagens do dia do ciclista. Põe na tela aí, velho. Olha lá, Morgadão. Alô da tela, me dá imagens ali, ó. O nosso amigo Fuzil aí, o herói do Brasil, numa vista maravilhosa. Hoje dia de sol aqui na capital paulista. E o Fuzil tá descendo a serra de bicicleta hoje no dia do ciclista, hein, velho? Tá com profissionais aí qualificados para isso. Você iria, Samidana? Ah, não, eu prefiro pickleball. Vamos. Tem que ver ali que pelas imagens parece que o ciclista desceu rolando. Ou o cinegrafista saiu rolando, né? É mesmo, cara? Ele tá meio devagar. Né? Não, o passeio é muito agradável, mesmo porque ele tá com o Gabriel Melo, que é um guia turístico, né? Do Parque Caminhos do Mar, que aliás aconselho o passeio pra turma. O Paulo Farina Neto, não sei se vocês recordam, já esteve aqui nesse programa. Sim. O cara é triatleta, 17 vezes Ironman. Cara. E o cara é um cara que já tem 3 vezes mundial. Tem bagagem. O cara tem bagagem. Aliás, tem também o Alisson Moura, que é ciclista especialista. A turma tá lá. O Fuzil, será que ele consegue cumprir esse desafio? Claro que não. Como a gente tem uma câmera lá e sempre dá um problema no nosso link, a gente vai aguardar esta aventura do Dia do Ciclista. Maravilhoso. Um abraço para todos os ciclistas do Brasil. Se você é ciclista, o cara é mais Ironman que o Robert Downey Jr. Exato. Que mais, Sami? Ô, Zuzu, só se você me permite, só pra... Eu te permito tudo. Não, me dou a parte. Eu fico com raiva desses negócios, daquela notícia que você deu, porque é o seguinte, você lembra a notícia que vocês passaram na resenha do Trump? Sim. Nossa, da jornalista. Tratando mal o jornalista. E agora, onde é que estão os jornalistas aí com tudo isso que está sendo falado, com o negócio de sigilo de fonte que não pode ter? Cadê os jornalistas? Mas você não viu que já tem jornalista chamando o cara de blogueiro? Já nem considera mais o cara jornalista? Cadê a classe da imprensa falando que isso é um absurdo, liberdade de expressão, do jornalismo e tudo tal? Eu ainda não vi absolutamente nada, vou esperar. Sabe a única pessoa que eu vi se posicionar, que é uma jornalista gabaritada, chama Malu Gaspar. Sim. A Malu Gaspar desceu a manjuba. Ela é corajosa. Ela é corajosa, velho. Você tem que respeitar. Tem que respeitar que ela realmente falou, ela apontou ao que você trouxe aqui. A liberdade da fonte. Precisamos preservar a fonte no jornalismo, mesmo porque existe um interesse dos poderosos. Você não pode citar o nome de alguns, porque senão você pode ser perseguido. Brasil. Começa sempre de uma forma bonita,
né, com um título bonito da lei, Pra mas proteger para a proteger democracia, as crianças, contra ilícitos, porque ninguém é a favor de ilícitos. ninguém é a favor. Agora pega um advogado que o cara vai falar o que é isso. O que é? Eu não sei. Você tem um advogado bom, Sami, pra Não, eu indicar? tenho uns que Temos o não- doutor Durso não aqui. ganho O Durso é incrível. O Durso é processo bom. ganha. O Durso ganha tudo. O filho e o pai. O que ele fala é da subjetividade. Quando a lei não é clara e transparente, ela vai beneficiar sempre o relator. Aê, é ponto pro Ponto relator. no relator. Ele julga ele mesmo. É o juiz do juiz. Ele apita e bate o pênalti. Exato. Aí. É um juiz que tem uma torcida. Mas vamos lá, Sami, que mais que a gente Vamos tem? lá, Traz né? uma boa, vai, Vou meu. trazer Porra. essa é boa porque é mais sobre os Estados Unidos, mas afeta o Brasil. Sempre. É de longe a notícia boa. Olha lá. As Não é, notícias que o Emílio tão gosta. boa assim. O governo Trump confirmou, olha só, acho que você conhece ele, o empresário Juan Pablo Segura. Ih, rapaz. Segura. Como novo secretário de Estado adjunto para assuntos do hemisfério ocidental. Ele é uma peça-chave para as relações dos Estados Unidos com toda a América Latina. Só que o senhor Segura é conhecido por críticas abertas às decisões do ministro, quem está falando agora, Ele não do gosta Alexandre muito. de Moraes, Ele do não gosta STF, inclusive envolvendo plataformas americanas. E ele também é um crítico do programa Mais Médicos. Lá de Cuba? Isso. Não, No mas Cuba, sim, mas que o Brasil participa. O Segura promete alinhar a diplomacia na região à agenda da segurança e liberdade de expressão de Washington. A nomeação indica um cenário de atenção redobrada e possíveis tensões envolvendo os recentes atritos diplomáticos entre Estados Unidos e o Brasil. E aí, Tá de quem Didi. segura? Quem segura ele? Na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ó o animal. É mais um, né? Com o Marco Rubio é mais um. O Marco Rubio. Rubio, esse aí, é mais um, Vai compadre. se criando um clima terrível, Alba. Você lembra que tinha... Como o Emílio diria, nossa, vai salvar o Brasil. Não, mas calma lá. Calma lá. É a Magnitsky. Já foi, já Lá vem tiraram. Magnitsky fora da área. Magnitsky não sabe é tudo um pouco mais. exatamente- Sim. Não é o cara ligado a Sim. isso, mas obviamente ele tem um poder político, mas é uma porta fechada, né? Ou pelo Mais menos uma. uma porta mais difícil para o Brasil, que não está nos melhores momentos com os Estados Unidos, lembrando as tarifas que tomou, a seção 301 e por aí vai. Mais uma? Mais Mais uma? uma, Mais uma? Animal. Mais uma? Mais uma, mais Mais uma. uma! Ei, ei. Só animal mesmo pra animar. Olha, louquinho, velho. Maria. É quarta, né? Quarta da feijoada. Pelo amor de Deus, matar o que tá bêbado. E o dólar, Sami? O dólar, como vocês podem ver, está caindo um pouco, caiu 1%, mas ainda está alto. Está sendo negociado a R$ 5,16, ou melhor, 17 centavos na aproximação. A Bolsa A está bolsa. a 11 pregões no negativo. Ixi. A 11 pregões no negativo, eu falei outro dia, acho que estava a 7 pregões, e uma Tá todo mundo indo embora. Os estrangeiros estão pegando uma debandada do dinheiro estrangeiro. Os caras estão pegando dinheiro e picando lá Como é que... pro lado. Cadê... Subiu. Cadê os gringos? Calma aí, gringos. O gringo, ó. É um Hanna-Barbera. O gringo tá indo embora. Sam, você tem dinheiro lá fora? Olha, ó. Você tem dinheiro lá fora? Não dá, mas pra deixar aqui, né, Sam? Não, tá difícil. Você tem... Eu queria ter o suficiente para deixar lá fora, mas eu tenho uma parte atrelada aos Dodgers. Você tem ETFs? Não, eu tenho Que mais? Cadê as ações lá que compraram lá? Quando lembra aquela época? tá, Daquela época que, ó. O programa vai até as duas, Eu hein? fiquei com as ações, né? Naquela época que você tinha Vai um lá, vai lá. sócio. Que mais, que Não, mais? eu tenho que beijo pro nosso sócio. Boa. Vamos lá, que querido mais? dono. Agora vocês vão gostar, porque a gente usa muito essa ferramenta aqui. Rogério Morgado usa Eu? na- O no Morgado humor. gosta da Você usa na ferramenta. tua empresa, mas a OpenAI é muito curioso, não sabia disso. Saiu ontem essa declaração. Se liga no tamanho que o Tamanho, Brasil deixa eu ganhou ver. no mapa da IA. Oliver Jay, Oliver J. que é vice-presidente internacional de estratégia e operações da OpenAI, disse em uma entrevista à Bloomberg que o país está, nas palavras dele, definitivamente no
top 5 entre os que mais geram receita para a empresa. E que a taxa de assinatura por aqui é alta. Os números que a empresa apresentou dão a dimensão. O Brasil segue como o terceiro maior mercado em usuários da OpenAI, ficando atrás só dos Estados Unidos e da Índia. E o número de brasileiros usando a ferramenta quase dobrou em um ano. As mensagens diárias, estou falando, saltaram de 140 milhões de novembro do ano passado, ou seja, menos de um ano, para algo em torno de 215 milhões. Entre as empresas que constroem produto sobre a tecnologia da OpenAI, o Brasil é o segundo do mundo. E a divisão corporativa da operação brasileira cresceu 5 vezes no ano, puxado, obviamente, por agentes de IA. Ele cita casos como empresas gigantes usando a estrutura, é o caso do Itaú, que usa a ferramenta em toda a operação, e também o Nubank, que desenvolve uma espécie de gerente de investimentos totalmente digital. Que vai mudar o jogo financeiro, né, Sami? Tá mudando. Muito bom. Você sabe que pela primeira vez na internet, antigamente você usava muito a rede social que era mais jovens. Sim. Mas você, nosso público é da melhor idade, para falar de uma forma elegante, tem mais referência e repertório. Estava conversando com a turma que entende de IA. Sim. Falam que quando você tem mais referência, você consegue dar o prompt melhor. Você tem mais, né? Bagagem. É isso aí. Você tem uma bela bagagem. Uma bela bagagem.